Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Isaías, capítulo de número 54. Nós leremos o versículo de número 17. Isaías 54, verso 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Podeis assentar. Não exatamente no domingo passado, mas acredito que no domingo retrasado, nós estivemos no livro do profeta Isaías, como diversas vezes nesses últimos tempos eu tenho feito, pregado sobre textos do livro do profeta Isaías. E nós tivemos a oportunidade de analisar o capítulo 53 deste livro, que de modo impressionante prenuncia aquilo que se cumpriria em Jesus Cristo. Na verdade, Isaías viveu antes de Jesus nascer, muito antes. O livro do profeta Isaías estava na Bíblia judaica, que era usada nos dias de Jesus. E aqueles que lessem corretamente este livro poderiam identificar que as profecias do capítulo 53 estavam a cumprir-se em Cristo. Na verdade, depois da morte e ressurreição de Jesus, um etíope vinha numa carruagem, indo na direção da Etiópia, e ele foi encontrado por Filipe, o evangelista. E Filipe o viu lendo uma parte do livro do profeta Isaías, a que está no capítulo 53. E Filipe indagou se ele entendia o que lia. Aquele homem disse que não poderia entender se alguém não o instruísse sobre outras coisas que ele desconhecia, porquanto ele estava ali com a escritura de modo parcial, apenas uma porção do livro do profeta Isaías. E ele perguntava se isto que era mencionado no capítulo 53, o profeta dizia dele próprio ou de um outro. E a partir desta escritura, desta indagação, Filipe evangelizou o eunuco, e ele foi conduzido ao batismo, recebendo Jesus como seu salvador pessoal, e entendeu que a profecia estava a referir-se a Jesus Cristo. É impressionante, irmãos, com que detalhes Isaías anteviu as coisas acerca de Jesus no capítulo 53. Vimos isso em outra oportunidade, mas eu releio aqui algumas passagens. No capítulo 53, verso de número 3, é dito que ele era desprezado, falando de Jesus. O tempo verbal é passado porque o profeta, como porta-voz de Deus, fala de tudo como já havendo sido cumprido. Porquanto para Deus, que está fora do tempo, nada lhe é futuro, mas tudo está à sua vista, inclusive o que vai acontecer. Então diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto revela como os judeus, os romanos, desprezaram Cristo, não fizeram dele caso algum, escondiam dele o rosto, mas o que ele verdadeiramente viera para fazer fora tomar as nossas enfermidades, os nossos pecados, e levá-los sobre si, lá na cruz, morrendo vicariamente, substitutivamente em nosso lugar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O verso 6 continua: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. É dito na sequência que ele foi sepultado com os ímpios, na sepultura de um homem rico, que na sua boca não se achou engano. Portanto, Jesus era sem pecado, mas morreu levando sobre si os nossos pecados. Tudo que nós pregamos através do Evangelho está aqui. A morte de Jesus, seu sacrifício vicário, o sentido desta morte, que foi uma expiação pela nossa culpa, que foi uma morte substitutiva, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. É o coração da Bíblia, é o coração do Evangelho, a morte expiatória de Jesus Cristo lá na cruz. Paulo diz: nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. É verdade que ele ressuscitou, mas a ressurreição foi o testemunho do Pai a favor de sua morte, de que a recebera como sacrifício pelos nossos pecados. Na ressurreição ele traz em seu corpo as marcas dos cravos, as marcas da cruz. Mesmo vivo é identificado pela sua morte. Visto no Apocalipse, é visto como um cordeiro que havia sido morto. A Tomé, ele se apresenta chamando para que Tomé veja as suas chagas. Quando voltar para reinar sobre o povo de Israel, a Bíblia diz que os judeus verão aquele a quem traspassaram. Portanto, identificarão nele os sinais da cruz. O centro do Evangelho é a crucificação de Jesus Cristo. É o coração da Bíblia, é o coração do Evangelho, é o centro decisivo da história, o que aconteceu na cruz. E ali, Deus é revelado, o Deus da Bíblia. Que tipo de Deus? Deus é. Se nós observarmos, nós veremos que os pagãos, eles imaginavam seus deuses à semelhança dos seres humanos, com paixões, com pessoas que lhes eram favoritas, atraídos pela beleza humana, inclusive pela beleza feminina, invejosos, egoístas. Portanto, não seriam de fato deuses. Nenhum deles gozava de onipotência, já que todos eram deuses, cada um era limite para o outro. A ideia de deuses no plural é autocontraditória, porque se Deus é por definição um ser onipotente que tem todo o poder, não pode existir mais de um. Do outro modo, um estaria a limitar o outro. Mas eram deuses que em nada se distinguiam dos seres humanos, senão pelo acréscimo de poderes especiais, de que os homens não eram dotados. Facilmente se identificava que eram fábulas as histórias acerca daqueles deuses. Alguns pensamentos filosóficos chegaram a cogitar de uma divindade única, mesmo entre os gregos, mas pensavam que Deus não estava interessado em assuntos humanos. A ideia era que o amor era apenas do menor para o maior.
Aquele que admirava alguém que lhe fosse superior, desejaria dele se aproximar, desejaria com ele se aparentar ou imitar. Mais um ser que fosse perfeito, satisfeito consigo mesmo, de nada tendo falta, só se ocuparia consigo próprio. Deus seria para esses filósofos um Deus que estaria pensando sempre em si e nunca em nós, porque não pensaria naqueles de quem não precisaria de nada, porquanto era autossuficiente. Deus, concebido dessa maneira, poderia ser um ser supremamente feliz, mas indiferente aos homens, à sua condição, às criaturas. Por outro lado, nós tivemos na história concepções de deuses extremamente severos, como ainda hoje se representa em Alá, o Deus dos muçulmanos, um Deus do destino, que pode ter alguma forma de agradá-lo, mas jamais se imaginaria que ele pudesse fazer-se homem por amor dos homens e vir morrer numa cruz. Dentro do discurso popular comum de pessoas que não querem deixar de acreditar em Deus, mas não querem se deixar confrontar pelas implicações de sua existência, nós encontramos aqueles que imaginam Deus à semelhança de um Papai Noel, um distribuidor de presentes, que no final da história vai perdoar todo mundo. Suas leis para tais pessoas são recomendações, bons conselhos, mas que, se não forem seguidos, no final das contas, Deus é compassivo, longânimo e vai perdoar a todos, como uma mãe que dá conselho ao filho, mas quando este não segue o conselho, ela continua ainda admitindo na sua afetividade. Porém, meus irmãos, um Deus que não tem ira também não pode amar. Não se pode imaginar Deus amando se ele não for capaz de se irar. Se você prestar atenção, amor e ira estão sempre juntas. São duas coisas juntas. Quando você ama o pecador, você aborrece o pecado que o destrói. Ao amar a justiça, você aborrece a injustiça. Ao amar o bem, você odeia o mal. Um Deus que é incapaz de se irar, um Deus para o qual não existe castigo, sentença, culpa, é um Deus também incapaz de amar. Essa benevolência leviana, imaginada em Deus, faria com que seu amor fosse tão banalizado, se é que poderia ser chamado de amor, que ninguém a Deus teria gratidão, que ninguém iria levar Deus a sério na sua existência, geraria um ateísmo prático. Deus pode existir, mas eu posso viver como se ele não existisse. O Deus bíblico, irmãos, não se enquadra em nenhuma dessas cogitações da imaginação humana. Nós não temos, antes do cristianismo ou antes do judaísmo, que lhe é preparatório, nem depois, nós não temos nenhuma representação do Deus bíblico, da forma como ele se nos apresenta na revelação, em qualquer especulação humana. Os deuses pagãos eram tão previsíveis que você tinha até equivalências. O Zeus da Grécia era o Júpiter de Roma. Essa versão do Deus que é o Papai Noel, o distribuidor de presentes, que acolhe, que não se ira contra nada, ele é tão previsível que uma fábula como a do Papai Noel pôde chegar próxima do que ele representa. E dentro de uma sociedade secularizada, indiferente a Deus, ele é imaginável.
Um Deus severo, que não pode se encarnar por amor dos homens. O judaísmo, que rejeitou Cristo, manteve na sua mente. E também a religião islâmica. Mas o Deus bíblico, irmãos, nossa imaginação não o alcançaria jamais. Nós sabemos sobre ele, nós o conhecemos, porque ele se auto-revelou na Escritura Sagrada. O Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, criou o mundo por sua palavra. Não apenas deu forma à matéria, como imaginavam os gregos, que supunham que a matéria era eterna. Ele criou forma e matéria, ele criou tudo pela sua palavra. Fez tudo vir à existência. Ele criou o mundo com ordem, a natureza com leis, com relações necessárias de causa e efeito. E ele criou o homem, os anjos, dentro de uma ordem moral, porquanto lhes deu liberdade. Ao homem deu consciência, estabeleceu regras do agir. Se Deus é Deus, então a violação de uma regra desse tipo teria implicações gravíssimas, porque representa uma criatura que põe-se a desafiar as leis do Criador. Se esse Deus é eterno e finito, tal desafio de homem ou de anjos só poderia ter uma repercussão infinita. Não é difícil imaginar, se nós deixarmos nossas paixões e afetos de lado, a lógica de um inferno eterno. Se foi ao eterno que o homem quis insultar, é sob condição eterna que ele vai ter o seu castigo e a sua pena. O pecado, portanto, é gravíssimo. E o Deus da Bíblia, irmãos, é um Deus que não se retrata de sua lei. Ele é imutável. Ele não é surpreendido com os acontecimentos como nós. Nós podemos estabelecer regras e, ao vê-las descumpridas, achar que nós fomos demasiadamente rigorosos ou imprudentes e desistir daquela regra. Mas Deus é supremamente sábio, e Ele não estabeleceria regra de que iria se retratar. Deus estabeleceu aquilo que é permanente, que é imutável, porque Ele é imutável. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele não é como o homem. Ele não é homem para que minta. Diz a Bíblia, não é filho do homem para que se arrependa. Ele não está à mercê das surpresas do tempo. Ele é o rei dos séculos. De eternidade a eternidade é Deus. É o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. É Ele aquele que pela palavra cria, e é Ele que no final diz o amém. O Deus da Bíblia, portanto, jamais iria se retratar da sua lei. O fato de Ele não se retratar da sua lei, embora seja para nós, se não conhecermos o resto, um motivo de tristeza e falta de consolação, por outro lado, é a garantia de que, se Ele fizer uma promessa, também não vai se retratar. Se sua lei não pode caducar, sua promessa não pode falhar. O que Ele diz, Ele irá cumprir. Ele não pode negar-se a si mesmo. Sua palavra é a verdade. Sua palavra vem com fidelidade. E esse Deus, irmãos, cuja lei transgredimos, é um Deus que fez promessas a nós, promessas de misericórdia e de salvação. Essas promessas não poderiam estar em contradição com a sua lei. Portanto, para que elas pudessem se validar, Deus teve que encontrar uma maneira de não abrogar a sua lei,
mas de fazê-la cumprida. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Não poderia haver salvação sem a sentença ser cumprida, sem o pecado encontrar a compensação necessária, sem a ordem moral violada, ser reparada. E teria que ser reparada por um homem. Poderia ser um homem que a todos representasse, sendo justo, para não ter nenhuma condenação que sobre ele pairasse, a fim de que pudesse morrer pelos injustos. Era preciso um homem perfeito, um homem que não incorresse nas transgressões dos outros, para que pudesse se dar como expiação pela culpa, para que o seu sacrifício fosse de valor eterno. Como a nossa transgressão era de gravidade eterna, merecíamos um inferno eterno, era preciso que este homem também fosse eterno, o que nenhum homem é. Somos finitos, tivemos princípio. O próprio Cristo, enquanto o homem, ele teve data para nascer, mas Jesus Cristo é também Deus. Ele tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Que filósofo, irmãos, conseguiria desvendar mistério tão insondável? Que paganismo, com suas ideias presentes mais nas fábulas, poderia cogitar de coisa tão elevada? Mas a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, que lhe era consubstancial, um com o Pai, Deus de Deus, luz de luz. Deus são três pessoas, mas continua sendo um só Deus. Nós não temos como entender isso, mas temos como ilustrar. Se nós vivêssemos num mundo plano, com duas dimensões em vez de três, se eu tivesse um triângulo escrito num papel, todos nós, se vivêssemos no mundo plano, todos nós fôssemos bidimensionais, tivéssemos só altura e largura, não tivéssemos profundidade, nós saberíamos o que era um triângulo desenhado, nós seríamos um desenho no papel também. Mas se alguém nos quisesse representar, por exemplo, um cubo, um dado, ele faria aquele desenhozinho que você põe um quadrado aqui, um quadrado pegando uma parte do outro e puxa as linhas. Mas se eu não conhecesse o mundo com três dimensões, aquele desenho ali me pareceria não um cubo, mas dois quadrados intercalados com traços. Nós só podemos saber que aquilo ali que está desenhado é um cubo porque nós vivemos num mundo tridimensional, vemos um cubo e sabemos que aquele desenho está se aproximando do que era um dado. Mas se nós fôssemos de um mundo plano, aquele desenho para nós apareceria como dois quadrados, um dentro do outro, e linhas puxadas e pronto. Se Deus é Deus, Ele transcende a tudo que somos. Nesse mundo nós só conhecemos para cada ser uma personalidade, para cada ser humano. Mas Deus é um ser em quem há três pessoas, sem que Ele deixe de ser um só Deus. E assim Jesus Cristo, que veio, enviado pelo Pai, Filho de Deus, também é Deus, sem que Deus se torne dois deuses, por serem duas pessoas. E Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados enquanto homem, morreu naquela cruz em nosso lugar, verteu o seu sangue para a remissão de nossos pecados, para satisfazer a lei de Deus, aplacar a ira de Deus, satisfazer a justiça de Deus e abrir as portas do perdão. O perdão de Deus é gratuito ou não é gratuito? Bem, a mim é oferecido de forma gratuita, por meio do Evangelho, mas houve um custo para este perdão existir. Foi o sangue derramado de Jesus. Quando nós nos arrependemos das nossas transgressões, recebemos Jesus como nosso Salvador e confiamos que pela sua morte vicária
teremos perdão, nós não fazemos isso de forma banal e leviana. Primeiro, porque só enxergaremos o que Jesus fez na cruz se enxergarmos primeiro os nossos pecados, a gravidade dos nossos pecados, a miséria da nossa condição. Nós não iremos olhar para a cruz sem nos envergonharmos de olhar para nós. Nós só iremos olhar para a cruz quando não aguentarmos mais estar olhando para nós mesmos em nossa condição miserável. Portanto, não há fé sem arrependimento. Não há alguém que venha a Cristo sem estar desistindo de quem era, sem estar abominando-se por aquilo que veio a fazer, por aquilo que era. Por outro lado, nós recebemos o perdão de Cristo trêmulos, em reverência e santo temor, não levianamente, porque nós entendemos o custo daquilo ali. Nós entendemos o que Jesus sofreu na cruz para que por seu sangue tivéssemos perdão e redenção. Nós entendemos o que Deus fez, Ele que era aquele contra quem nos levantamos e veio nos reconciliar consigo mesmo. Ele que poderia nos deixar cair num abismo, no inferno eterno, e seria justo em fazê-lo, mas por amor nos quis ofertar salvação, cujo custo foi a morte de seu próprio Filho. Então somente o Deus revelado, o Deus da Bíblia, assim se apresenta, justo e misericordioso, um Deus que se ira contra o pecado, mas que ama o pecador, um Deus que poderia ter nos deixado no caminho do inferno, mas abriu a porta de escape para nós chegarmos no céu em Jesus Cristo. É o que nós temos aqui na Bíblia Sagrada. Isaías está nos explicando isso. Isaías, irmãos, ele tem duas ênfases no seu livro. Uma é aquela atinente ao Evangelho, essa morte de Jesus a favor de todos os homens, para oferecer salvação a todos os homens. Nem todos estão automaticamente salvos, só aqueles que vêm a Cristo, só aqueles que depositam fé no Salvador, só aqueles que, arrependidos de suas transgressões, chamam Jesus para entrar em suas vidas. Mas a oferta é universal. Esse é um aspecto das profecias de Isaías. O outro aspecto é que este Cristo que morreu, ressuscitou, ele virá uma vez para Israel, o povo a quem Deus escolheu do Velho Testamento, que agora, por ter rejeitado a Cristo, está deslocado da graça, mas que pelas profecias bíblicas um dia vai lembrar-se do Salvador, premido, perseguido pelas nações vizinhas, que estarão sob a liderança do anticristo. O povo de Israel agonizará e lembrará do Messias, a quem eles rejeitaram. E Jesus, como filho e descendente de Davi, rei de Israel, virá para libertar Israel de seus adversários, e estabelecer sobre a terra o seu reino milenar. E muita coisa que nós lemos aqui em Isaías, acerca da nação de Israel, neste momento de reabilitação, quando Jesus irá reinar sobre o mundo a partir dela, é aplicável agora à igreja. Aquilo que a Bíblia fala para Israel, em termos físicos, geográficos, a nação vai estar lá vitoriosa na sua terra, Jesus vai reinar sobre a nação lá, se aplica a Israel. Mas aquilo que Israel terá de modo espiritual, nesse momento, é aquilo que Deus já está oferecendo a todos quanto crerem agora. É aquilo que Deus está oferecendo pelo Evangelho. Por isso nós podemos ler passagens sobre a restauração de Israel
e no aspecto espiritual, aplicá-las por analogia a nós que agora cremos no Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo de número 53, diz assim a Bíblia no verso 11, que Jesus verá o fruto do seu trabalho. Isso quer dizer que ele iria ressuscitar para olhar para trás e ver o que fez e ficar satisfeito. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Lá na cruz, Jesus disse: Pai, está consumado, está terminado. Na verdade, Jesus morreu não pelo poder do madeiro, do prego. Ele morreu quando quis. Ele disse em João 10, a minha vida ninguém me tira de mim, eu a dou para tomá-la de volta. Se ele não tinha pecado, não tinha que morrer. Ele escolheu levar os nossos pecados e dar a vida por nós. Jesus define a hora em que ele entende que os pecados estão expiados e a hora de ele morrer. Ele diz: Pai, está consumado. Então ele diz: a ti entrego o meu espírito, e ele expira. Ele viu que seu trabalho fora feito de forma satisfatória, e o Pai o confirmou quando o trouxe dos mortos ao terceiro dia. E o Cristo ressuscitado subiu aos céus, é o sumo sacerdote da nossa confissão, é o nosso advogado, intercessor, junto ao Pai, à direita de Deus. Ele viu o fruto de seu trabalho e ficou satisfeito, diz aqui. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, diz o verso 11, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Observe, é dito que Jesus, pelo seu conhecimento, justificaria a muitos. Jesus, sendo Deus, é onisciente, presciente, sabia quem seriam aqueles que haveriam de crer nele, e pelo seu conhecimento, ele garantiu justiça para atribuir, imputar a todos que ele, em sua presciência, já viu crendo. Pelo seu conhecimento, justificará a muitos. Justificar aqui tem um sentido judicial. Não é justificar, tornar justo, embora o crente esteja num processo de santificação pelo qual está se tornando cada vez mais santo e justo. Mas aqui, quando fala de justificação, a ênfase não é que nós somos justos, é que ele é justo. Eu releio o verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos. Quando diz que ele é o justo, que justificará a muitos, então ele justificará a muitos com a sua justiça. E o texto diz que ele pode fazer isso porque as iniquidades deles levará sobre si. Então trata-se de uma permuta. Na cruz Jesus levou as nossas iniquidades para nós levarmos a sua justiça. Antes de ir à cruz enquanto homem, Jesus nasceu de mulher, debaixo da lei. Ele cumpriu a lei em tudo, na sua boca não se achou engano. Ele foi tentado como nós, lembre-se do deserto, Satanás o tenta, mas sem pecado. Ele foi um homem reto, ele foi um homem perfeito. O Pai disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas quando ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele tirou de si a sua justiça para ela ficar disponível para os que creem. Então Jesus levou os nossos pecados para que nós levássemos a sua justiça. Nós somos inocentados no tribunal de Deus, justificados no tribunal de Deus, não por causa das nossas obras, mas por causa da justiça imputada de Jesus. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Deus agora nos aceita, porque nos vê em Cristo, que Deus nos justifica, não pelo que somos, mas pelo que Jesus é,
que os nossos pecados não são vistos em nós porque foram trasladados para a cruz e enterrados lá para ficarem fora da vista de Deus, que Jesus viveu uma vida de obediência para computá-la a nosso favor. Meus irmãos, se alguém entende isso, se alguém compreende isso, não tem como seu coração não ser tomado por gratidão. Deus nos conquista para servi-lo pelo amor. Quando alguém entende isso, não tem outra opção na vida senão viver para Jesus. Viver para servir a Deus. Viver para amá-lo. Se você quer viver uma vida santa, eu lhe digo, não saia dos pés da cruz. Esteja todo dia lembrando-se do que Jesus fez por você. Não pense que um culto de domingo evangelístico é só para o incrédulo. É para você. Você fica menos fervoroso. Você perde a força da devoção a Deus quando você não tem uma memória acesa para os eventos da cruz. Quando você não tem diante de si sempre o que aconteceu lá no Calvário. Portanto, meus irmãos, sejamos eternamente gratos. Celebremos constantemente o Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. E notícias no sentido de coisas novas. Nunca o Evangelho deve se tornar velho. Deve ser eternamente novo. Deve ser eternamente novo. Não andamos mais na caducidade da letra, diz Paulo, mas em novidade de vida. Que a vida que Jesus lhe deu pela fé esteja sempre sendo uma novidade. Paulo, velhinho aos Filipenses, disse: eu desejo conhecer a Jesus. Eu desejo entender mais. Aquele homem que escrevera tantas epístolas, ainda estava desejoso demais de conhecer mais sobre Jesus. Encontraram um bilhete deixado por Lutero pouco antes de morrer. Um papel onde ele escreveu que por mais que tivesse passado todo aquele tempo prescrutando o Evangelho, ele descobrira que nós não passamos de mendigos. Nós só conhecemos pouco. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado para compreendermos as coisas que gratuitamente nos foram dadas. Você tem mais coisas do que sabe. E a vida cristã é a eterna descoberta de tantas coisas maravilhosas que Jesus Cristo fez por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A Bíblia diz. Por isso Isaías, no capítulo 53, ele fala de tudo isso que Jesus fez por nós. Mas aí no capítulo 54, no primeiro versículo, ele diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aqui a alegria do crente é comparada com a alegria de uma mulher estéril, que de repente deu à luz a muitos filhos. Uma mulher desprezada por sua esterilidade, solitária, mas que agora tem a sua madre aberta. E ela celebra o nascimento dos seus filhos. E como esta mulher canta, Isaías está de modo analógico dizendo que nós temos que cantar, nós temos que celebrar. Nós que éramos incapazes de nos salvar a nós mesmos, nós éramos como uma mulher estéril, incapaz de produzir a própria salvação, mas Deus fez um milagre em nossa vida. Deus fez o deserto florescer, Deus fez o morto reviver, Deus fez aquele que estava perdido ser achado. Canta alegremente. A vida do crente deve ser de cantar. Se você não gosta de cantar e glorificar a Deus, então seu lugar não é o céu, porque o céu é o lugar onde haverá louvor perpétuo.
onde haverá celebração perpétua. A eternidade inteira não será suficiente para os remidos celebrarem a grande salvação que o Senhor nos concedeu. Canta alegremente. No verso 4 do capítulo 54 segue: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Deus nos compara, irmãos, a uma mulher que foi desprezada na mocidade, que não encontrou o marido, ou que possa ter sido abandonada pelo marido, imaginando ser o próprio Senhor que agora lhe vem ao encontro. Como uma viúva desamparada, desassistida, que tendo perdido o marido, perdeu também a sua provisão. Mas assim como esta mulher se alegra quando encontrada por alguém que venha redimi-la dessa condição, como uma mulher que está triste de espírito, desamparada, desprezada, mas agora foi acolhida, assim devemos nós nos enxergar. Nós não temos mais que ser envergonhados, humilhados. Nós agora fomos alcançados pela misericórdia. O Senhor te chamou. O Santo de Israel é o teu Redentor. O que o profeta quer através de imagens literárias, imagens da vida cotidiana, fazer-nos enxergar, irmãos, o que Deus fez por nós, para que nós possamos acordar do sono e explodir em gratidão por tudo que Ele fez. Essas imagens ainda são pobres, por isso que Isaías, ele usa imagens distintas, a imagem de uma mulher estéril, a imagem de uma mulher desamparada que é acolhida, e outras imagens que ao longo do livro ele utiliza. Ele usa várias, porque nenhuma sozinha pode dizer tudo, e todas juntas só podem garantir a aproximação. Pense nisso. Você estava sentenciado ao inferno sem fim, você estava separado de Deus pelo pecado, sem Deus no mundo, desorientado, sem uma vida que tinha sentido, mas agora você tem o seu nome escrito nos céus, os seus pecados perdoados, justificado, você está no tribunal de Deus, feito filho da adoção por Jesus Cristo, pode chamar a Deus de Abba Pai, pode entrar na presença de Deus em oração e ser aceito. Deus habita no meio do teu louvor, te vê em secreto no teu quarto de oração, te acompanha nessa vida, te guia os passos e te conduzirá ao céu. Portanto, o que o profeta quer, irmãos, é evocar dos remidos uma devoção por amor, não pelo temor no sentido do amedrontamento, mas a devoção da gratidão, que cada um tenha colírio nos olhos para ver a grandeza do amor do Senhor por cada um de nós. Aqui em Isaías 54, 17, então, o texto que nós tomamos como ponto de partida, Deus diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Somos de Deus, irmãos. Maior é aquele que está em nós do que é aquele que está no mundo. O homem não nos pode fazer mal, porque, como no caso de José, Deus vai converter o mal em bem. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus usa
os perseguidores para nos santificar, e ficando mais santos, estamos mais parecidos com Ele, nossa comunhão com Ele se aprofunda. Não veja na perseguição o caminho do ressentimento, mas o caminho para você chegar mais perto de Deus. Aprenda na tribulação que a leve e momentânea tribulação do tempo presente não se pode comparar com a glória do porvir. Entenda que quando você sofre por amor de Cristo, conforma-se com Ele na sua morte, para também experimentar o poder da sua ressurreição. Descubra no vale da sombra da morte que você não tem que temer mal algum, porque Ele está conosco. Se Ele nos disciplina, é para nos aperfeiçoar. Se nos aperfeiçoa, é para tirar-nos do desastre e para nos aproximar mais ainda dEle. Não lamente a velhice, porque ainda que o homem exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia. Não tema a morte, porque nem a vida nem a morte, nem o presente nem o porvir pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que percamos tudo nesse mundo, o Senhor é a nossa porção, é a nossa herança. Portanto, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Cristãos eram levados às arenas romanas para serem devorados por feras. Os romanos se ajuntavam para ver um espetáculo de pessoas correndo, fugindo, e animais ferozes perseguindo com violência. Mas se surpreendiam, porque viam animais ficarem passivos, porque talvez nem eles nunca tivessem visto aquilo. Homens e mulheres cantando e entrando no céu, glorificando a Deus, como Estevão entrou no céu, vendo a glória de Deus e o Filho do Homem à sua direita. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica, quem os condenará? No tribunal de Deus, irmãos, nós temos o melhor advogado, que é Cristo. A justificação se revela naquela expressão que Jesus disse à mulher que quase fora apedrejada. Jesus disse: nem eu te condeno. Os homens pegaram a mulher, disseram que ela havia sido encontrada em adultério e iriam apedrejá-la conforme a lei de Moisés. E indagaram a Jesus se deveriam cumprir a lei ou não, para pô-lo em contradição. Se ele dissesse que deveriam apedrejar, eles perguntariam como isso iria estar em harmonia com o seu discurso de misericórdia. Se ele dissesse que não era para apedrejar, eles diriam que ele não era cumpridor da lei. Mas Jesus olhou para os homens e disse: quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. E voltou-se para a areia onde estava escrevendo e continuou a escrever. E a partir dos mais velhos, que tinham mais pecados, foram eles se retirando, depois os mais novos. E aqui o detalhe que pouca gente repara: seria a oportunidade para aquela mulher fugir, seria a oportunidade para aquela mulher correr, ir embora, escapei, mas ela permaneceu lá, porque a fé nasceu no seu coração. Ela não queria ir embora, ela queria a palavra de perdão do único que poderia proferi-la. Naquele momento a fé brotou no seu coração em Cristo. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou, nenhum, Senhor. Ele disse: pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Justificação. Mas note, depois que Jesus justificou, nem eu te condeno, ele disse: vai e não peques mais. Ele não disse de forma inversa: não peque mais para que eu não te condene, como se a salvação dela dependesse das obras. Quando ele disse: eu não te condeno, ele libertou ela do passado. Aquela pessoa que você era, que merecia condenação,
não vai mais ser condenada. Na verdade, quando Jesus disse, nem eu te condeno, ele estava dizendo, eu me condeno por ti. Aquele pecado pelo qual tu serias condenado, eu estou tomando para mim, vou levá-lo para a cruz. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Essa palavra de Jesus também é interpretada muitas vezes de forma equivocada. A segunda, vai e não peques mais. Tem gente que vê aí como um conselho de Jesus. Com certeza aquela mulher deve ter ouvido muito conselho para não viver a vida que vivia, inclusive de seus pais, e nada tinha funcionado. Jesus não era mais um conselheiro naquela história. A sua palavra, vai e não peques mais, queria dizer que o pecado não estava mais a dominá-la. Era uma palavra de libertação. A palavra de Jesus cria, a palavra de Jesus faz acontecer. Ele disse, haja luz e houve luz. O centurião que foi pedir pelo seu servo enfermo, Jesus quis ir até a casa dele, o centurião disse, não entres em minha casa, não sou digno. Daqui mesmo diz uma palavra, e o meu servo será curado. E assim foi. Jesus disse a Lázaro, que estava morto há 4 dias, que ele saísse fora do sepulcro. E a palavra de Jesus trouxe vida a Lázaro, e ele saiu de lá. Jesus perguntou a Bartimeu, o que tu queres? Ele disse, eu quero ver. Jesus disse, então vê. E aquele homem viu. A palavra de Jesus é poder. Ele dizia a um paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico levantava e andava. Quando ele disse àquela mulher, vai e não peques mais, a sua palavra estava criando uma vida liberta para ela. Estava libertando-a do jugo do pecado. Mas primeiro ele perdoou. O perdão nos liberta do passado. O perdão apaga quem nós éramos, para uma nova vida surgir. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Isaías 54, 17 diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, observe, que de mim procede, diz o Senhor. A nossa justiça não procede de nós, das nossas obras, procede de Cristo. Ele levou os nossos pecados e o justo nos vestiu com a sua justiça. A justiça que de mim procede. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, diz assim a Escritura Sagrada. Filipenses capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Mas o que para mim era ganho, o que eu considerava como vantagem, reputei-o perda por Cristo. Já não vale mais nada depois que eu encontrei Jesus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Este meu aqui, irmãos, mostra como Paulo estava em devoção a Cristo. Ele é meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Quando Deus me avistar, Paulo está dizendo, eu não quero ser achado em mim, na minha condição. Haverá lacunas, haverá faltas. Eu não estarei em mim mesmo perfeito, mas eu quero ser achado nele, em Jesus. Eu quero que Deus me veja em Cristo, não tendo a minha justiça, justiça própria, que vem da lei, das minhas obras, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nossa justiça não é própria, ela vem da cruz, ela vem de Deus. Lá na carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nossa fé não é na nossa justiça, é na justiça do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E quando abraçamos a Cristo, irmãos, nós somos lavados no sangue da cruz. Apocalipse 12
fala sobre o dia em que Satanás vai parar de nos acusar diante de Deus. Apocalipse 12, a partir do 10, diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, o diabo, de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram. Nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Note quais são as características de um crente. Ele vence o acusador não por suas obras, pelo sangue da cruz. Pelo sangue da cruz. Contam que aparecia Satanás em alguma forma a Lutero para oprimi-lo, lembrando de seus pecados passados. Por 2 vezes Lutero se abateu, mas na terceira vez ele estava preparado, e ele disse: Satanás, só uma coisa foi esquecida aí nessa lista de pecados que eu cometi, é que no final o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eles o venceram pelo sangue, pela palavra do testemunho, confiaram nas promessas de Deus e não amaram suas vidas até a morte. O crente está disposto a morrer porque ele ama a Jesus. Se for preciso ser perseguido por amor de Cristo e levado à morte, ele o fará, porque seu coração está tomado de gratidão a Deus. Eu encerro a mensagem relendo o texto de origem, porque é um texto belíssimo, Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Vamos ficar de pé.